Meus irmãos, vamos então ao nosso texto desta quinta-feira, em mais um dos milagres de Cristo. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11. Nós faremos a leitura do verso de número 12 até o verso de número 14, e depois nós pularemos um trecho e leremos o versículo 20 e o 21, tá bom? Então, Marcos, capítulo 11, 12 a 14 e depois 20 a 21. Nós pretendemos, quando nós começarmos nosso estudo, abordarmos o que está no meio aí, certo? Mas agora para a leitura o que nos interessa são esses versículos então que nós anunciamos, né? Então, olha só o que diz o texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Até aí, irmãos. Irmãos, esse é um milagre. Aliás, ele é pouco trabalhado, né? Eu não me lembro de ter ouvido algum sermão ou algum estudo nesse trecho do Evangelho de Marcos, que você encontra também relatado em Mateus. Dos 4 evangelhos, só 2 apenas relatam este acontecimento, este evento, né? Que é Mateus e, como nós estamos aqui, em Marcos. Só que há uma diferença, como ambos os evangelistas olham para este evento, para este acontecimento, e como narram isso, como registram isso nos seus evangelhos. Mateus, ele faz uma divisão diferente de Marcos, porque o evangelho de Mateus é um evangelho por assuntos. Mateus está preocupado em grandes blocos que contenham o mesmo assunto ou o mesmo tópico. Então, Mateus, o Evangelho de Mateus, não está preocupado, Diácono Luiz e Sheline, com cronologia. Ele não está preocupado em narrar fatos cronologicamente. Isso aqui aconteceu num dia, esse aqui aconteceu no outro dia seguinte. Ele não se preocupa com isso. O que interessa a Mateus é tópicos, são assuntos. Então ele junta grandes partes do seu evangelho em assuntos. Fala do reino, pega tudo o que aconteceu com Cristo, tudo que ele falou sobre reino e junta. Pega sobre escatologia, pega tudo que Cristo falou sobre escatologia e junta lá no final quase do evangelho. Assim que Mateus pensa e estruturou o seu evangelho. Já Marcos, não. Marcos está preocupado com cronologia. Marcos está preocupado em quando aconteceu, foi depois do quê, ou antes do quê. Então, essa é a diferença de Mateus e Marcos, em geral. E essa diferença, em geral, de Mateus e Marcos, vai fazer toda a diferença no texto aqui de Marcos, da maneira que você o encontra lá em Mateus. Por exemplo, lá em Mateus, você não encontra a purificação do tempo entre a maldição da figueira e entre os discípulos depois, no dia seguinte, ter notado que a figueira havia secado, havia morrido. Em Mateus, a purificação do tempo não está entre, como está aqui. Aqui está entre, porque Marcos quis colocar cronologicamente. Jesus, como nós veremos, Jesus amaldiçoa a figueira, quando ele está indo a Jerusalém, né, ele passa pela figueira, vê que não há fruto, amaldiçoa a figueira, vai a Jerusalém, faz a purificação do tempo e volta. Em Mateus você não tem isso. Ele não está preocupado com o tempo, né, do acontecimento. Por isso nós preferimos aqui Marcos, à vista de Mateus, nós estaremos bem servidos, né? Tanto do outro.
Mas a gente preferiu aqui por conta da cronologia, porque eu acho que é melhor para a gente entender como aconteceu e quando aconteceu. Bom, meus irmãos, Jesus havia, olha aí o texto, Jesus havia, no início do capítulo 11, entrado em Jerusalém. É a famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você e eu nos lembramos pelo Evangelho que quando ele entra em Jerusalém, triunfantemente, para aquela semana que vai, de fato, acabar com a entrega dele por nós na cruz, você se lembra que quando Jesus entra ali em Jerusalém, os homens ali estendem ramos, né? Assim, Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor. Essa é a famosa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Isso acontece aqui no início do capítulo no qual nós estamos em Marcos, capítulo de número 11. E essa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém acontece no domingo, em um domingo que Jesus entra em Jerusalém, certo? Aí o que acontece neste domingo? Olha aí, ele vai entrar em Jerusalém e para onde ele vai? Qual é o primeiro lugar no texto registrado para o qual ele se dirige? Para o templo. Ele vai ver como estava a casa de seu pai, certo? É interessante, né? Porque na entrada de Jerusalém os homens estão cantando lá, Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor, né? E a gente, estudando, né, nós sabemos disso, que, na verdade, o povo, ao colocar ramos para que Jesus passasse por eles, né, entrando em Jerusalém, estavam rememorando uma vitória militar da época dos Macabeus, da época intertestamentária, quando os Macabeus, né, um grupo, né, uma família, né, e um grupo nacionalista, que se tornou um grupo nacionalista, libertou Jerusalém e a região de povos que haviam ali colocado a opressão e, de fato, tomado conta da região. Então, há uma revolta dos Macabeus no período intertestamentário, né? E esses povos pagãos são expulsos. Antes eles controlavam Jerusalém e a região circunvizinha, e eles são expulsos. E aí, quando os Macabeus, essa família de judeus, lidera essa revolta de judeus contra o governo ou a imposição estrangeira, os homens, os judeus, comemoram a libertação saindo nas ruas com ramos. Então, quando agora Jesus entra em Jerusalém e eles usam ramos para saudá-lo, né? E dizem, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, o que eles estão querendo, os judeus ali que estão saudando Jesus? Querem que Jesus os livre do quê? Do governo opressor no caso agora, de Roma. Então, a ideia era essa, eles viam Jesus como líder militar, como líder terreno e militar. É quem vai nos salvar de César. Só que é interessante, né? Ao invés de Jesus ir para a casa, né, o palácio de Pilatos, que era o governador ali colocado por Roma, né, o procônsul de Roma, Jesus vai para o templo. Ele não vai para o palácio lá de Pilatos, ele vai para o templo. Porque a libertação que ele veio fazer não é terrena, não é política. Tem implicações, obviamente, claro, sempre tem. O reino é dele, então tem a ver com o governo, claro. Mas não é política, é muito mais do que política, ela é espiritual. Ela veio livrar os homens, ele veio livrar os homens dos seus pecados. Ele vai ao templo, porque o reino dele não é deste mundo. O reino dele é o reino do seu pai. E aí diz o texto, no capítulo 11, que enquanto ele caminhava até a direção do templo, quando ele chegou lá, olha só o que diz o versículo 11. Alguém lê para mim, por favor. Versículo 11. Então aí, muito bem. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde ou já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então o que Jesus faz nesse domingo? Ele entra triunfante em Jerusalém, ele é saudado pelo povo, ele se caminha para o templo. Quando ele chega no templo, ele não faz nada no templo, ele só observa, certo? Ele só observa o que está acontecendo no templo. A gente sabe, né, o que estava acontecendo, né? Aquele comércio, os cambistas, tudo aquilo, as pessoas entrando com os seus carregamentos, tudo mais, um comércio dentro do templo, ok? Mas ele não faz nada, ele só observa. Ele vai embora.
ele sai, né, a caminho ali do Monte das Oliveiras, passa pelo Monte das Oliveiras e vai em direção a Betânia. Aí ele dorme lá em Betânia. Vocês têm uma sugestão de onde possivelmente, embora o texto não diga, Jesus dormiu? Uma sugestão? Casa de Maria e Marta, né? Elas eram de Betânia, né? Junto com seu irmão Lázaro lá, né? E era a casa que geralmente Jesus se encontrava, né? Hospedado. Embora o texto não diga que de fato, é bem provável, Luiz, que tenha sido mesmo a casa de Marta e Maria. Então, deu para pegar direitinho o que está acontecendo? Ok? Ele vai para Betânia, depois de observar Rebeca o templo, vai para a casa de alguém que hospedava, a gente, né, acha que talvez seja Maria e Marta. Ele dorme lá. Aí o nosso texto começa no outro dia. Então, se ele entrou em Jerusalém domingo, o nosso texto aqui, no dia seguinte, é segunda-feira, tá? Da semana da paixão ali, na semana que vai acabar lá na Páscoa, na sexta-feira. Então, é segunda-feira agora. Jesus se levanta e olha o que diz o texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então, vamos lá. Jesus, então, se levanta da casa, do lugar onde ele estava hospedado com seus discípulos, e ele começa a se caminhar para Jerusalém. Como é que a gente sabe que ele está indo para Jerusalém? Porque no versículo 15 vai dizer, e foram para Jerusalém. Então ele está saindo de Betânia e voltando de novo para Jerusalém, Ana. E aí então, enquanto ele caminha para Jerusalém, ele tem fome. Aí a pergunta é a seguinte, né, Samuel? Será que lá na casa onde ficou hospedado Jesus e seus discípulos, ninguém deu de comer a ele, né? O de jejum, ninguém deu um café da manhã, né? O Samuel passou hospedado lá em casa esses dias, né, Samuel? Espero que a gente tenha te tratado bem lá e você não tenha saído com fome de lá, de casa, né? Mas a ideia é que, será que Jesus não foi bem tratado lá pelos seus hospedeiros, né? Então, é bem provável, né? As pessoas que recebiam Jesus em casa, e se for Marta e Maria, certamente cuidaram bem dele. Então, qual que é ali o contexto que a gente pode entender ou pode pressupor que fez com que Jesus saísse com fome? Talvez Jesus tivesse levantado cedo, talvez, o texto não diz, e tivesse procurado um lugar recluso para orar, como era o costume dele. E de lá ele caminhou-se para Jerusalém e no caminho contava com alguma árvore que tivesse fruto para ele, de fato, comer algo antes de chegar em Jerusalém. Ou talvez... meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo também, estava de fato ansioso nesse sentido para começar logo a obra de seu Pai e ir a Jerusalém para instruir os homens o que ele estava fazendo ali constantemente, também naquela semana, né, aquela semana derradeira. Lembra-se que quando Jesus lá no Evangelho de João, quando ele acaba de conversar com a mulher samaritana, os discípulos chegam, que tinham ido buscar comida para ele, lembra? A cidade de buscar comida, e encontram no poço. Aí os discípulos dizem, mestre, trouxemos comida para o senhor. O que ele diz? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus estava no primeiro lugar, acima, né, de comer ou beber. Tá? Mas o Senhor Jesus era um homem, como eu e você, porém sem pecado. É um homem sem pecado, mas como eu e você, certo? Carne e osso, disposto aos mesmos sentimentos, as mesmas condições humanas, né? 100% homem. E aí ele teve fome. Né? Como a gente falou, né? A gente não sabe muito bem por que ele não comeu antes de ir a Jerusalém. Né? O texto não diz, a gente colocou algumas possibilidades aqui. Né? Mas o que nós sabemos é que ele teve fome. Ele era um homem, como eu e como você. Apesar de ser 100% e verdadeiramente Deus. 100% Deus. Jesus não é um pouco Deus. Não é 50% Deus, nem 50% homem, nem um pouquinho homem também não. Ele é tanto Deus perfeito, 100% Deus, sua natureza divina, como é 100% homem. Né? E aqui então, na sua pessoa, né? A pessoa de Jesus, ele teve fome. Né? E aí veja o que diz o versículo 13. E vendo ele de longe uma figueira com folhas, fui ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Irmãos, a região de Jesus, a Palestina também, né? Ela era rica em figueiras, né? As árvores que dão figo.
E as folhas da figueira, elas geralmente costumam nascer na mesma época em que a árvore dá o fruto, certo? Então veja, ver uma figueira com folhas era pressupor de maneira muito lógica, muito segura, que havia fruto na árvore, na figueira, certo? É verdade também que algumas figueiras, há duas possibilidades ali, talvez Jesus não tenha encontrado, embora vamos ver que a excepcionalidade do evento aqui, Marcos vai deixar bem claro a excepcionalidade do evento, mas haveria uma possibilidade de alguém não encontrar fruto na videira com folhas, porque algumas figueiras, melhor, elas davam fruto e pouco depois davam folhas. Então era possível encontrar folhas de uma figueira, sendo que ela já havia dado fruto. Você encontraria a folha porque anteriormente, imediata e anteriormente, ela havia dado fruto. Só que os frutos não estavam mais lá, mas havia folha ainda, havia folhagem na figueira. Outra possibilidade de você encontrar folhagem na figueira e não fruto é que os frutos poderiam estar muito maduros, né, e caíram na figueira. E aí quando alguém chegou lá com a figueira toda cheia de folhagem, não encontraria os frutos porque de maduros que estavam, caíram. São possibilidades. Mas Marcos nos diz algo que anula essas possibilidades e torna esse evento aqui, de certa forma, singular e excepcional. Olha o que Marcos diz no versículo de número 13. Na continuação, aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então veja, Marcos diz que ele não achou, Bárbara, ele não achou figos lá, não é porque eles haviam amadurecido e caído, e nem porque a folhagem apareceu um pouco depois da árvore dar os seus frutos. Ele não achou frutos lá porque não era tempo de figo. Não estava na época dos figos, da árvore, das figueiras frutificar. Então havia aqui algo excepcional. O texto não explica, né, por que aquela figueira tinha folhas e não tinha frutos, mas é algo excepcional. E Jesus então foi, de certa forma, àquela figueira para ver se ali estava ou possuía aquela árvore frutos. E alguém pode pensar assim: Jesus não sabe todas as coisas? Por que ele foi lá se não tinha fruto? Uma boa pergunta é essa. Se Jesus é Deus e sabe todas as coisas, por que ele foi à figueira uma vez que não havia fruto lá? E depois ainda amaldiçoou por não haver fruto. Irmãos, eis aqui um mistério de fato, né, que torna a pessoa de Jesus mais ainda gloriosa, sublime e misteriosa em muitos aspectos. Né? Jesus, de fato, era Deus, e 100% Deus. Mas ele é homem também. E as duas naturezas em Cristo, embora não se misturassem, estavam na pessoa dele, é o que a Bíblia diz, né? Ele é Deus e homem, duas naturezas na mesma pessoa. As naturezas não se misturam. Não é uma mistura de natureza divina e humana. É a natureza 100% Deus e 100% humana. E está na mesma pessoa. Isso é um mistério. E sempre será um mistério. Porque eu e você somos uma pessoa com uma natureza. Você é uma pessoa com natureza humana. Mas Jesus é uma pessoa com duas naturezas. E essas duas naturezas não se misturam, entretanto, estão permanentemente, depois da sua encarnação, nele. Também não se separam, ou seja, não se misturam, mas Jesus em nenhum momento deixa de ser Deus ou deixa de ser homem. Então, isso é um mistério, né? Quando Jesus morreu na cruz, quem é que foi que morreu? Foi Jesus, Deus homem. Não foi Jesus só homem. Foi Jesus, Deus homem. Quando ele teve fome, quem é que teve fome? Jesus, Deus homem. Porque é a pessoa dele que passa por tudo isso. É impressionante, é misterioso pensar nisso, né? E em Cristo, Deus, de certa forma, experimentou a morte. E em Cristo, Deus experimentou também a fome, de certa forma misteriosa. Então, em Cristo, há duas naturezas, mas, porém, uma só pessoa. E por conta dessa realidade, né, da pessoa de Cristo, em alguns momentos, Jesus sabia as coisas. Em outros momentos, a sua natureza, a sua pessoa,
estava a ponto de descobrir coisas como homens conhecem. Então vamos lá. Você sabe que na Bíblia tem momento que Jesus, a pessoa divina humana, sabe o que passa no coração do homem. Porque Deus sabe o que passa no coração do homem. Não precisa ninguém falar nada. Jesus, como Deus homem, sabe o que passa no meio do seu coração. Mas há momentos em que Jesus pergunta coisas. Há momentos em que Jesus fica sabendo de coisas, como geralmente os homens fazem. Então isso aqui é um mistério, tá vendo? Como é que as duas naturezas trabalham na pessoa de Jesus é um mistério. Mas ninguém nega isso. Sendo Deus e sendo homem, tendo as duas naturezas, quando ele sonda o coração sem que a pessoa fale nada, ele já sabe o que está dentro do coração, é porque ele também é Deus. Mas quando ele pergunta algo, ou é informado de algo e fica sabendo, é porque ele também é homem. Essas duas realidades acontecem com Jesus, porque justamente ele é Deus homem. Isso é um mistério. Então a ideia aqui é de que Jesus foi à figueira, crendo que de fato lá haveria fruto, como a figueira anunciava ter por causa das suas folhas. Mas aqui não é a ideia de que ele sabia, né? E é interessante isso, é um assunto, né, profundo. Os teólogos dizem que quando Jesus deixa de saber algo, quando Jesus não sabe algo, ele não deixa de saber algo por limitação. Porque ele não quer saber. E aí a ideia da conversa é entre a natureza divina e a natureza humana na mesma pessoa. Não é que Jesus não tinha como ele saber. Ele é 100% Deus. E Deus sabe todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele preferiu não saber. Ele preferiu trabalhar como homem, no sentido que faz parte da sua natureza também. Então é um grande mistério. Mas é o que a Bíblia diz. E nós temos que andar bem com cuidado, viu? Quando a gente olha para o Jesus, que é homem como eu e você, porém com duas naturezas, é Deus perfeitamente e homem sem pecado. Então nós temos que crer no que a Bíblia diz sobre Jesus, porque realmente as duas naturezas dele é um mistério muito grande de fato. Mas a ideia aqui é de que ele não sabia se havia de fato, né, na sua economia, ele foi e preferiu não saber e chegando lá foi surpreendido pela videira que não havia fruto nela. E aí então diz o texto, irmãos, que Jesus vai amaldiçoar a figueira, olha aí. Então, vou alguém ler, por favor, versículo 14. Então veja, tem mais aí? Sim, seus discípulos? Muito bem, Ana, obrigado, Ana. Então lhe disse Jesus, disse a figueira, nunca mais, ou nunca jamais, coma alguém fruto de ti. Jesus amaldiçoou então aquela figueira. Interessante que ele não a amaldiçoou porque ela não estava produzindo fruto. Até porque não era a época, né? Seria, entre aspas, né? Seria injustiça com a figueira, né? Amaldiçoá-la porque ela não tinha fruto, sendo que nem época era. Por que eu vou fazer uma pergunta para os irmãos? Então, por que é que Jesus, que faz tudo muito justo e bom, por que é que Jesus amaldiçoou a figueira? Se não é especificamente porque ela não tinha fruto, porque não era a época, por que vocês acham, irmãos, que Jesus amaldiçoou a figueira então? Isso mesmo. Porque ela parecia dar algo que não dava. Por isso que ele a amaldiçoou. Porque ela fez toda a propaganda. Mas por fim, nada do que prometeu tinha ali, de fato. Meus irmãos, que milagre, não? Aliás, esse é o único milagre da Bíblia em que Jesus faz algo para a destruição. Todos os outros milagres de Jesus, Wallace e Bruna, são para salvar alguém, curar alguém, abençoar alguém, multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Esse é o único milagre que é de maldição, que aponta para a destruição. Mas o que esse texto nos ensina? E será que Jesus queria apenas amaldiçoar aquela figueira? Ou ele está olhando para alguma coisa além daquilo? Ou aquela figueira era uma parábola milagre, que apontava para outra realidade superior,
que era uma amostra, uma figura de uma realidade superior. E era isso mesmo. Aquela figueira representava os homens judeus que estavam lá no templo. Ele observou no domingo, quando ele foi no templo olhar. Aquela figueira representa os hipócritas religiosos. Eles têm muitas folhas. Eles parecem que são crentes, mas eles não dão. Perfeito. Por isso é que o texto da figueira está entre Jesus ir no templo, olhar, e depois ele vai, como nós veremos aqui, ele vai voltar lá e vai expulsar os falsos religiosos. Ele vai amaldiçoar os falsos religiosos, vai tirá-los da casa do pai dele, porque eles são hipócritas. Eles são como uma figueira que tem folhagem, tem muitas folhas, mas nunca dão frutos. E é essa a ideia. Tanto que é isso que acontece. Olha o versículo 15, diz lá: e foram para Jerusalém, depois desse acontecimento da figueira. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, ou seja, não havia mais religião verdadeira ali na casa de Deus. Havia apenas comércio, havia apenas ganância, havia apenas corrupção. Os frutos que se esperavam, não havia. Eu trouxe aqui, pedi ao nosso querido diácono João para nos ajudar aqui. Eu trouxe aqui, irmãos, um desenho que mostra como era o templo, né, de Herodes, porque vocês se lembram que Davi quis construir o templo, lembra-se, levantar uma casa a Deus, Deus disse que não seria ele, seria o seu filho, Salomão. Salomão edificou o templo, lembra-se, aí o templo de Salomão, aí vieram os babilônicos e destruíram o templo. Depois Esdras e Neemias reconstruíram o templo, mas não reconstruíram com a mesma glória que ele tinha, tanto que diz o texto lá de Esdras e Neemias, né, que os judeus, os mais velhos, choravam, porque eles olhavam para o templo e viam que o templo nunca ia chegar à glória que tinha na época de Salomão. Até que veio Herodes. Herodes, esse Idumeu, bom político, né? Um excelente político, né? Um homem ímpio, mas um grande estadista, um homem de mente brilhante para a política. Ele foi e fez uma reconstrução e ampliação do templo. E o templo na época de Jesus era chamado de Templo de Herodes. Ele era muito maior do que o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, se a gente for pensar mesmo, o Templo de Salomão era apenas isso aqui, olha. Essa parte aqui central, ó. Foi isso que Deus... e sem o átrio das mulheres, era isso aqui, ó. Era só isso aqui o Templo de Salomão. O átrio das mulheres, o átrio dos gentios, ou o pátio dos gentios, o pórtico de Salomão, o pórtico, toda essa estrutura, esses muros e pórticos em torno do templo foi uma construção de Herodes. E era magnífica, né? Vocês se lembram que quando Jesus vai, antes do sermão, no final de Mateus, né, quando Jesus vai falar do sermão escatológico, antes dele falar, os discípulos mostram a Jesus o templo e dizem: olha que glória, olha o tamanho dessas pedras, olha que templo magnífico. Aí que Jesus diz, né? Pois não sobrará pedra sobre pedra e tal. Mas era algo glorioso, glorioso. Então veja, por que eu trouxe isso aqui? Porque lá no templo, na época de Jesus, os cambistas, não se sabe muito bem na história quando é que os cambistas acabaram em uma das áreas do complexo do templo, tá? Não se sabe, porque o que se sabe na história é que na época de Salomão, na época de Esdras e Neemias, e até a reforma e ampliação com Herodes, os que vendiam animais, os que trocavam as moedas, né? Porque havia a moeda do templo e havia aqui uma casa de câmbio, né? Porque dentro do templo você só podia comercializar, comprar alguma coisa com a moeda do templo. Então, se você era estrangeiro e trazia outra moeda, você tinha que ir na casa de câmbio. Havia os cambistas, né? Tanto que ele joga as mesas dos cambistas, né? Então, a ideia é que esses cambistas, esses vendedores, eles ficavam sempre fora do complexo do templo. Em algum momento na história, eles vieram para dentro desse complexo, certo?
e eles ficaram todos aqui, ó, no átrio dos gentios. Então, imagina que você é um gentio visitando a época lá de Jesus, o templo. Você entrava lá na área dos gentios, onde só ali você podia estar, você não podia adentrar jamais aqui, ó, nem no átrio das mulheres, muito menos ali na área dos sacerdotes e tal, porque ali só os judeus. Então, havia até uma placa, né, aqui, uma placa em toda a entrada, né, dizendo assim: qualquer homem gentílico que ultrapassar aqui morrerá. Então, se era judeu, seu negócio era ficar aqui, né, no átrio dos gentios, né, átrio dos gentios. Então, meus irmãos, o que acontece? Quando Jesus chega, ele vai ver que o templo virou um grande comércio. Porque, veja, lembra que no Antigo Testamento, o templo foi construído para ser o quê? A casa de oração para os judeus ou mais? Só os judeus ou mais? Casa de oração para todas as nações. Então, os gentios eram chamados a cultuar a Deus também. Só que eles não tinham agora como cultuar, por quê? Porque os judeus colocaram no lugar onde eles cultuavam, no lugar ali do átrio dos gentios, cambistas, vendedores, fizeram tudo de comércio. Ou seja, eles não estavam mais preocupados com a adoração. Estavam preocupados em vender, em ganhar dinheiro, em comercializar. Quando Jesus vê isso, é por isso que ele vai, de fato, expulsar aqui os vendedores. Aliás, ele expulsa os vendedores e os compradores também, olha aí. Expulsou dali os que vendiam e compravam. E é interessante, né, que o problema não estava, Débora, em vender e comprar. Porque, por exemplo, vamos supor que você era uma adoradora de Yahvé e você morava longe de Jerusalém, você tinha que ir lá apresentar a sua família, né, o seu marido no caso, né, tinha que ir lá apresentar lá o sacrifício, e vocês achavam difícil carregar um animal até lá, então vocês deixavam para comprar lá, certo? É por isso que foi comercializado ali os animais, para facilitar. O problema é que essas coisas tomaram o centro da adoração. Já não tinha mais adoração. Havia só comércio. O intuito era usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Essa era a ideia. Não, a questão do câmbio mesmo, de trocar as moedas estrangeiras para a moeda do templo, também não tinha problema. Só que a ganância foi tomando o local. Tanto que Jesus vai dizer, né? Vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões e salteadores. E pessoas estão preocupadas só em ganhar dinheiro. A gente está vendo isso acontecer hoje, né? A gente está vendo a mesma coisa acontecer hoje. Eu vi um vídeo recentemente de uma igreja, essas aí, né, de ministério jovem e tudo mais, anunciando a área VIP. Você já deve ter visto isso. Você deve ter falado, isso já está antigo já. Área VIP. Se você chegou, você que chega atrasado no culto e tem que sentar lá no fundo, porque tem muita gente perto do palco, eles chamam de palco, né? Não é púlpito, é palco, porque é show, não está certo, né? Então, se você chegou atrasado e você não pode sentar, não se preocupe. É só você ser um assinante aqui da área VIP e você pode chegar a hora que você quiser. Você vai ter acesso aqui aos primeiros locais e vai estar direto de frente para o palco, onde vai acontecer tudo, ver as pessoas cantando, os artistas. Está sendo feito isso aí, irmão. Eu vou falar para vocês, tem outra coisa que tem também um pouco me incomodado, embora, falo eu aqui, né? Os irmãos têm aí o auxílio do Espírito Santo para julgarem essas coisas. Mas eu estou vendo pastores, né? Não são pastores propriamente presbiterianos, né? Mas pastores aí que se dizem reformados e tudo mais, vendendo muito curso, e vendendo cursos assim de coisa básica, assim, sabe? Assim, você não sabe ler a Bíblia? Eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Eu vou ter um curso aqui para você ler a Bíblia. Mas agora eu preciso pagar para ler a Bíblia? Mas o meu pastor não devia fazer isso na minha igreja? Ao invés lá do youtuber, né? Falou assim, olha, procura o seu pastor lá. Peça a ele para ele ensinar a ler direitinho. Não, compra o meu curso que eu vou te ensinar. Coisa estranha. Veja, meus irmãos, eu sei que há justiça em alguns cursos, né? Você geralmente não tem dentro da igreja porque são mais especializados e tudo mais.
Mas hoje a gente está vendo um movimento que está muito estranho, sabe? Tudo é. Né? Lembra lá? De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Mas é um movimento contrário, muito parecido com essa época, onde a igreja se tornou um grande negócio, né? Um grande negócio para se ganhar dinheiro. Então, é isso que estava acontecendo lá na época. E aí vamos voltar para o texto então. Aí eu ia falar, né, que Jesus expulsou, olha o versículo 15, ele expulsou os que ali vendiam e compravam. E é interessante aqui, né? Ele não expulsou só os que vendiam, não, Diácono João, meu irmão querido. Ele expulsou também os que compravam, né? Alguém pode falar assim, poxa, Diácono Gessé, talvez só os que vendiam, né? Coitado do pessoal comprava, né? Que culpa tem, né? Mas a ideia aqui é de que eles se tornaram o quê? Coniventes, irmãos. Eu gosto tanto dessa parte do texto aqui. É porque às vezes a gente está vendo as coisas erradas, gente fazendo coisa errada, mas a gente acha que não tem, né? Deixa assim, né? Não é comigo mesmo. Tal, tá bom, não é? Mas eles se tornaram coniventes com o erro. Aí o que Jesus fez? Expulsou eles também. Eles deviam se levantar contra aquele sistema ali, né? Ou seja, se levantar no sentido de não aprová-lo. Tá? Mas eles se tornaram coniventes. Aí Jesus expulsou os que vendiam e os que ali também compravam. E não, olha o versículo 16, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O que acontecia? Eu vou voltar aqui a imagem. Aqui, meus irmãos, aqui no pórtico real havia entradas aqui, certo? E aqui era outra entrada, aqui no pórtico do Salomão havia uma entrada aqui também, para você ter acesso ao complexo. O que os homens começaram a fazer? Alguns judeus e alguns outros homens, vendedores. Quando eles tinham que caminhar com mercadorias para algum certo lugar, eles começavam a usar o templo como atalho. Porque o templo ligava, de certa forma, essa região aqui, a outra região. Então, eles começavam a cortar caminho pelo templo, para facilitar, né, o caminho deles. E aí eles começavam a transitar com um monte de coisa que não tinha nada a ver com o templo. Aí Jesus também expulsou esses homens de lá. Veja, a gente vê hoje a igreja, né, fazendo cada coisa que não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a igreja. A igreja está fazendo campanha para político. Já falei disso lá no Catecúmenos lá. Quando eu vejo um político dentro da igreja, usando o microfone para fazer campanha, eu não fico com raiva do político. Eu não fico com raiva do político. Eu fico com raiva de quem? Da igreja. Porque o político, irmãos, ele quer voto. A maioria desses políticos nem crentes são. Você acha que eles vão negar uma oportunidade dessa? Quem é que está errado? O político ou a igreja? A igreja, irmãos. É o pastor que está errado. O pastor não podia fazer de jeito nenhum. Você vê hoje coisas acontecendo. Perfeito. O nome da senhora mesmo é Leila? Leila, tudo bem, né, Leila? Você já veio aqui algumas vezes, né, Leila? Leila, eu diria que quando essas coisas, essas ordens, né, palavras que dizem a você, leia um versículo por dia, porque Deus... Sabe, essa coisa de criar uma espécie de rito, se eu estou entendendo bem, é isso. Eu diria que isso eu não concordaria muito. Tá? Eu tenho dificuldade com esse negócio de 10 maneiras de se alcançar isso. Corrente, você falou de corrente, né, Leila? Corrente de oração, não. Eu creio que isso é tudo muito estranho à Bíblia. O Senhor Deus nos chama a conhecer a sua palavra, a orarmos para que a entendamos, para que o Espírito fale conosco, mas não usá-la como um amuleto ou usando técnicas humanas para poder conseguir algo. Acho que aí eu concordo com você e compartilho com você a mesma estranheza. Tá? Por nada, Leila. Meu irmão, obrigado. Pode por nós sempre. Então, meus irmãos, eu estava aqui falando dessa questão de coisas estranhas na igreja, né? Coisas estranhas que não tem nada a ver. Nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, nada a ver com a palavra dele, feitas em nome dele. E tem uma coisa que é importante também, Bárbara e Valéria. Irmãos, nem tudo que é feito em nome de Deus é da vontade de Deus.
Então a gente tem condição, biblicamente, de examinar essas coisas e julgar essas coisas. Então, não é porque alguém está fazendo algo e diz que está fazendo em nome de Deus, ou para Deus, que Deus ordenou ou se agrada daquilo. Tá? Então, ali, tudo que acontecia ali, a princípio era para Deus, né? Certo? Estava vendendo os animais ali para o holocausto, para o sacrifício, tudo a princípio. Mas Jesus chegou e expulsou todo mundo. Então, na verdade, nada daquilo era de fato para Deus. Não é? Luiz, Diácono Luiz. Perfeito. Dos sumos sacerdotes. Tinha. Sim. Lembrando disso muito bem como o senhor fez, Diácono Luiz, querido, havia uma taxa para concessão. Eu estava lendo hoje, né? Eu estava lendo alguns artigos hoje e tudo mais, estudando. Havia uma taxa paga para a casta religiosa, os líderes, para que se houvesse o comércio ali. É por isso, foi bom você lembrar, porque eu tinha estudado sobre isso, não estava lembrando, estava esquecendo de falar. Então, nada poderia acontecer ali se não fosse concedido, permitido pelos líderes. Aquilo tudo ali. Olha aqui o final, olha o final do texto. Olha aqui o final do texto, versículo 18. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas que Jesus fizera, né, expulsara, procuravam modo de lhe tirar a vida. Porque ele acabou, por assim dizer, com o esquema deles. E é interessante isso, né? Quando você mexe, eu falei disso num sermão aí passado, né? As pessoas não se importam que você diga que creia em Jesus Cristo. Mas se alguma coisa que você faz mediante a fé que você diz que ter começa a prejudicar os negócios dela, aí você vai se transformar no inimigo. Se você fica falando de Jesus aí, que Jesus ama, que você crê em Jesus, aí eles não se importam tanto com isso. Desde que o seu comportamento, segundo a vontade de Deus, não os atrapalhe. Se atrapalhar, aí você será um inimigo. Entendeu? Você na sua casa pode fazer o que você quiser. Mas não vem com essa fé aqui meter-se na minha vida. Porque aí você se torna um inimigo. E é isso que Jesus, eles estavam observando Jesus. Quando Jesus foi lá e mexeu no negócio deles, aí eles começaram a pensar um jeito de matar. Matar esse homem que está prejudicando aqui. E lembre-se que isso é fato, porque lembre-se que Jesus diz que você só pode servir a um Senhor entre dois, Jesus e o dinheiro. Jesus e Mamon. Então, não era pouca coisa aqui. Ele. Porque não era para ele, né? Ele passava. Aí ele acredita. Perfeito. O texto é isso mesmo. Né? O profeta, lembra que Deus enviou o profeta para ir lá e falar ao rei e não ficar lá. Aí estava indo embora, encontrou um velho profeta que disse, fica aqui porque Deus me diz para você. Aí ele acreditou, e aí na saída ele foi morto, lembra? O leão comeu ele. Né? É isso mesmo. Mas é isso. Irmãos, terminando então, aí Jesus expulsa, e olha aí o versículo de número 20, diz assim, e passando eles pela manhã, aqui que dia que é aqui agora? Que dia que é? Terça-feira, né? Terça-feira. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. É interessante que lá em Mateus, diz assim, quando Jesus amaldiçoou a figueira, diz assim, e imediatamente ela secou. Aqui diz que de manhã os discípulos constataram que ela tinha secado. Está errado, será? Estão se contradizendo os relatos? Não, de forma alguma. É até simples, né? A ideia de que Mateus tem, e é verdadeira, que ele narra, é que quando Jesus amaldiçoou a figueira, imediatamente ela começou a morrer. Só que não é de uma hora para outra. Mas ela imediatamente começou a morrer. Só que só foi percebido pelos discípulos no outro dia de manhã. Na terça-feira eles passam, até porque também estava o sol, né? Eles voltam à noite para Betânia, então eles não vêm, não tem. Mas no dia eles perceberam que aquela figueira amaldiçoada tinha secado. E Jesus fez isso com o templo, né? Jesus também destruiu o templo. Né? Não era o templo a figueira sem folhas?
que aconteceu com a figueira? Amaldiçoada, secou-se. O que aconteceu com o templo? Em 70 ele foi destruído. Né? A gente, né, lá na Itália, lá em Roma, eu trouxe até a foto aqui. Nós tiramos lá esse arco, né? Esse arco é o arco de homenagem a Tito. É uma homenagem. Lá na viagem, né, Dai? A hora que eu fiquei mais emocionado foi essa hora aí. Esse arco aí é o arco levantado em homenagem a Tito quando ele destruiu Jerusalém no ano 70. As inscrições lá, o Senado Romano e o povo em homenagem a Divus Tito, pelo que ele fez em Jerusalém. Aí eu falei assim, aqui nessa cidade, idólatra, né? Bem idólatra, tem um marco do que o Senhor Jesus falou. E Jerusalém ia cair. E eu achei isso maravilhoso, né? Então, você vê, né? Jesus, ele fez a figueira secar. Ele fez o templo ser destruído. E ele vai fazer isso de novo. Ele vai fazer de novo. Quando ele voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai limpar o templo do seu Pai. E o templo do Pai será o quê? Toda a terra. A glória do Senhor encherá a terra, né? Cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E será o grande templo. Não é? E quando Jesus chegar, então ele vai fazer o quê? Ele vai limpar o templo. Ele vai tirar toda árvore que não produz bom fruto. Esse dia está chegando. É o dia que ele vai fazer a colheita, a limpeza para reunir o trigo no seu celeiro e a palha lançá-la ao fogo. É por isso que João Batista, né, vai dizer, quando ele estava pregando, né, ele vai dizer assim, eis que está posto o machado à raiz das árvores. Eu ouvi um sermão uma vez que eu nunca me esqueci, lá em São Paulo. O pastor já de idade pregou, nunca me esqueci. Falou que todo homem tem um machado posto na raiz da sua vida. Todo homem tem um machado ali. Está ali. Toda árvore, toda a vida que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, o que esse texto nos ensina desse milagre? Nos ensina que Jesus nos salvou para que nós produzamos bons frutos. Por isso que ele tem cuidado de maneira graciosa e bendita de nós. Lá em Isaías, eu vou terminar aqui, lá em Isaías capítulo 5, tem a parábola da vide, lembra? Meu amado plantou uma vide, cuidou dela, tudo mais, cercou, tudo cuidado. Só que ela, em vez de produzir uvas boas, produziu uvas brancas. O que eu farei com a minha vide? Vou tirar a cerca dela. Vou permitir que os animais entrem e a destruam. Então veja, Deus tem cuidado de mim e de você, dando muitas bênçãos para nós. Mas Ele faz isso para que nós venhamos a dar bons frutos. Então Deus deseja, Ele nos salvou para que você frutifique, para que você não tenha só aparência de religioso, como uma figueira que tem muitas folhas, mas não tem fruto. Deus se importa com o fruto. Jesus quer o fruto, Ele deseja o fruto. E nós venhamos, pela graça de Deus, confiados no poder dEle, nos esforçando, juntamente com a graça que opera em nós, produzir frutos dignos de arrependimento. Lembra-se? João Batista? Produzir frutos dignos de arrependimento verdadeiro. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.